Oi, tudo bom? Então, esse videozinho é só pra gente esclarecer um pouquinho sobre essa questão da hibridização do carbono, que foi uma dúvida aí que apareceu de uma das colegas. Então, eu fiz esse videozinho aí pra gente estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos lá. Logo aqui de cara, no início, né, a gente tem essa informação, que a hibridização, né, do carbono, como de outros átomos, né, vai fornecer informações para a gente sobre a geometria que a gente observa nas determinadas moléculas, certo? Então, a geometria molecular, ela pode ser explicada em cima dessa hibridização que ocorre. E aí, o carbono em si, ele tem 3 tipos de hibridização, que é o carbono SP, pode ser um carbono sp3, um carbono sp2 e um carbono sp. E aí a gente vai entender cada uma dessas. Para a gente poder começar, a gente começa com isso aqui, com o fato do carbono ele ter um número atômico igual a 6. O carbono, por ter número atômico igual a 6, sendo um átomo neutro, ele possui aí 6 elétrons, né? Número atômico igual a 6, ele tem 6 prótons, estando neutro, ele tem 6 elétrons. E aí, quando a gente faz a distribuição eletrônica aqui do carbono, a gente tem essa distribuição, né? Os 6 elétrons aí distribuídos entre os níveis e subníveis de energia. E aí a gente vai se atentar à camada de valência, que é essa segunda aqui, né? Que tem os 2 subníveis, que tem o subnível S e o subnível P. Por que a gente vai se atentar à camada de valência? Porque são os elétrons da camada de valência que vai realizar ligações, né? E aí a gente vê que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. E aí, em cima disso, a gente vai para esse raciocínio. Porque como o carbono possui 4 elétrons na camada de valência, a gente vai aqui e faz uma distribuição desses elétrons em cima dos orbitais. E aí, o que são esses orbitais? Os orbitais são os lugares onde a gente tem a máxima probabilidade de encontrar o elétron, e cada subnível de energia tem uma quantidade específica de orbital. Então, aqui, como na camada de valência a gente tem o subnível SP, o subnível S tem um orbital e o subnível P tem 3 orbitais. E aí, cada orbital comporta, no máximo, 2 elétrons, tá? E aí, como a gente tem 4 elétrons na camada de valência, a gente fez a distribuição aqui entre esses orbitais. E aqui no primeiro orbital, a gente tem 2 elétrons, e aqui nesses 3 a gente tem mais 2. Como que foi feita essa distribuição? Seguinte, toda vez que a gente faz distribuição entre orbitais, a gente primeiro tem que colocar o elétron para cima, né, essa, entre aspas, setinha para cima, e depois a gente começa a colocar para baixo. E a gente faz isso em cada subnível. Então, aqui no subnível S, eu tenho 4 elétrons para distribuir. Então, eu já coloquei 2 aqui. Agora, no subnível P, eu tenho que começar a preencher colocando tudo para cima e depois para baixo. Como só me restaram 2 elétrons para distribuir, ficaram 2 para cima, certo? Então, essa conformação aqui, o nosso carbono está no estado fundamental, né? Ele está neutro. Só que aí, quando a gente excita esse elétron, para que vai se fazer isso nesse momento? Porque é o seguinte, da forma que a gente está aqui, nós temos esses 2 elétrons desemparelhados. O que são elétrons desemparelhados? Em um orbital, quando eu só tenho um elétron, está faltando um para ele. E aí eu digo que ele está desemparelhado. Quando a gente está nessa conformação com 2 elétrons no orbital, esse elétron agora ele já está emparelhado. Então aqui, como eu tenho 2 elétrons desemparelhados, significa que esses elétrons é como se eles estivessem livres para fazer uma ligação. Então, nesse caso do carbono, dos 4 elétrons que ele tem na camada de valência, ele só tem 2 disponíveis para fazer ligação. Então, isso significa que o carbono só seria possível fazer 2 ligações. Mas não é o que acontece. Nós sabemos que o carbono ele pode fazer até 4 ligações. Ele faz 4 ligações. Então, o que é preciso ser feito aqui para esse carbono fazer 4 ligações? É fornecida energia para esse elétron aqui, esse aqui, e esse elétron ele vai vir para esse orbital. E aí a gente vai para essa condição de estado excitado. Quando a gente vai para essa condição de estado excitado,
nós passamos a ter agora 4 elétrons desemparelhados. E aí agora, nessa condição, a gente consegue fazer com que o carbono faça 4 ligações, por ter 4 elétrons desemparelhados. Então, consequentemente, a gente vai ter uma mistura aqui de orbitais de um orbital S e 3 orbitais P. E isso vai fazer com que a gente forme 4 orbitais hibridizados sp3, na qual eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Isso me permite que o carbono faça 4 ligações do tipo sigma. Se o carbono faz 4 ligações do tipo sigma, significa que carbonos com a hibridização sp3 faz somente ligação simples. Mas aí, por que a hibridização é favorável para mim? Justamente como traz aqui esse diagrama de energia. A condição de orbital hibridizado é uma condição de energia mais favorável do que se eu tivesse os orbitais atômicos originais, certo? Os orbitais atômicos originais vai ter níveis de energia, como aqui o 2s tem esse nível de energia, e o P tem um nível de energia maior. Quando eu hibridizo, eu alcanço uma condição de energia mais favorável, e isso faz com que seja mais favorável essa condição, do carbono ter 4 orbitais hibridizados e aí fazer 4 ligações. E aí, toda vez que a gente tem uma hibridização sp3, a gente vai ter aí uma geometria do tipo tetraédrica. E aí a geometria tetraédrica tem essa conformação, na qual eu vou ter essas 4 ligações simples. Uma ligação vai estar para frente do plano, outra ligação vai estar para trás do plano, e os ângulos entre essas ligações é de 109 e 47 graus. Agora, para a hibridização sp2 e sp3, vai seguir o mesmo raciocínio. Só que qual vai ser a diferença? É que o carbono aqui no estado fundamental, depois de ser excitado, para a hibridização sp2, somente 2 orbitais P serão utilizados. E um orbital P, ele vai ficar puro para que seja feita a ligação π. Ou seja, quando a gente tem uma ligação sp2, o carbono ele já vai fazer uma ligação dupla. E aí, em uma ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma π. Então, essa ligação π vai ser feita através de um orbital P. Então, consequentemente, os outros 2 orbitais P serão hibridizados com orbital S, formando 3 orbitais sp2, que serão responsáveis por 3 ligações sigmas do carbono. E aí, um orbital P puro vai ser responsável pela ligação π do carbono. Então, no final, vou ter 3 sigmas e uma π. E aí, a geometria que nós teremos será a geometria trigonal plana, na qual eu vou ter ângulos de 120 graus entre as minhas ligações, tendo aqui a ligação dupla e 2 simples. Agora, para a nossa hibridização sp, o que vai acontecer aqui é que a diferença é que agora 2 orbitais P serão puros utilizados para a ligação π, porque quando a hibridização é sp, o carbono faz ligação tripla. Em uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 π. Então, 2 orbitais P puros vão ser utilizados para as 2 ligações π, enquanto um orbital P vai hibridizar com o orbital S, formando 2 orbitais sp. E aí, no fim, eu vou ter 2 ligações sigmas e 2 ligações π. A geometria responsável nesse processo é a geometria linear, na qual eu tenho um ângulo de 180 graus entre as minhas ligações. E aqui é a minha ligação tripla, uma sigma e 2 π. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e tudo mais, mas espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre a hibridização do carbono. Até mais!